Obrigado, Cláudio, pela apresentação. Todos me ouvem bem? Se tiver algum problema com o meu áudio, eu peço para vocês avisarem no chat, beleza? Para a gente... Porque às vezes a gente se empolga na discussão, né, e na conversa, e acaba não se dando conta que o áudio pode ter falhado. Ontem eu vi um professor que deu uma aula de 2 horas e percebeu ao final que não tinha ninguém ouvindo. Mas enfim, isso acontece, né? Então, é, bem-vindos a esse ano de 2021, né? Que ele seja um ano mais fácil de viver do que foi 2020, né? Espero que nós tenhamos aí essas 4 semanas, esses quatro encontros, né? Nas nossas 8 semanas de aula, muito produtivos. Tem me surpreendido com as turmas que estou dando aula esse semestre, com o nível de participação, assim, muito, muito legal. E, bom, esse primeiro encontro é um encontro, inclusive, para balizar qual é o perfil que a gente espera dessas aulas síncronas, né? Então, nós tivemos 2 semanas de aulas assíncronas, duas leituras, 2 podcasts, né? E aí a minha... Hélio. Aí a minha proposta é a gente iniciar a... Oh, alguém removeu você da reunião? Bom, eu não fui eu que removi ninguém, não. Eu nem estou mexendo no mouse. É, a minha proposta é iniciar com uma discussão daquilo que a gente leu, né? E pensar um pouco sobre os desafios e os fundamentos da educação ambiental, né? Na escola, de uma maneira geral. E eu queria ouvir de vocês as impressões gerais que tiveram dos textos, porque também eu percebi, olhando para os perfis de vocês, para as formações, que vocês têm formações muito diferentes, né? Então, diferentes momentos, inclusive, e diferentes experiências de trabalho também. Então, queria ter a impressão de vocês com relação aos textos e com relação ao que a gente já fez nessas 2 semanas, inclusive para balizar é, como a gente continua o desenvolver da disciplina, tentando ajustar, assim, entre as experiências e os retornos que a gente possa receber hoje, né? Que é nosso primeiro encontro. Então, vou abrir para vocês me darem algum feedback com relação à impressão das leituras, a questões críticas para a gente discutir, e em seguida a gente segue conversando. Pode ser? Quem quer começar? Bom dia, professor. Bom dia, Sati. Então, assim, vou começar até para o pessoal, né, se animar. Então, assim, eu gostei, achei que nesse semestre veio mais organizado, até para nos organizar melhor, né, separado em semanas, né, então as atividades, os vídeos, podcast para a primeira semana, a segunda semana, diferente do semestre passado, né. Então, assim, me vi tendo que me organizar também, né? Então, a forma como vocês disporam dos materiais acabou me organizando e me acordando para iniciar, né? Confesso a você que estava meio preguiçosa, né? Então, aí, ouvindo, eu achei melhor, em vista do semestre passado, e até me fez refletir como me organizar com os meus alunos. É isso. Agora eu deixo para a galera arrasar aqui. Tchau, tchau. Um abraço. Quem é o próximo? Alguém quer comentar algum dos textos que a gente... Só mudar um pouquinho aqui que tá pingando uma água aqui nesse negócio. O texto da primeira semana era um texto bem geral, né? Um texto bem de pensar assim, nivelamento, né? Embora essa palavra nivelamento não seja uma palavra muito boa, mas era um texto que criava um cenário geral, assim, sobre os marcos teóricos principais, um pouco da filosofia da educação ambiental, né?
E o texto da segunda semana já começa a entrar um pouco mais numa questão mais filosófica de a gente pensar a educação ambiental. Mas, assim, os rumos de como essa discussão segue, eles dependem do retorno que vocês derem com relação ao texto. E aí, eu tentei colocar no material de áudio, né, a perspectiva crítica que eu acho importante a gente não perder de vista na educação ambiental, né? Então, na primeira semana, a gente tem os fundamentos gerais, assim, um texto mais superficial, mais amplo, né? Superficial talvez não seja a melhor palavra para ele, mas... E aí o vídeo da irmã Dorothy, que é um pouco, assim, da prática da, da luta pelos direitos ambientais, né? A luta ambiental, que no Brasil é uma luta bem violenta, né? Assim, as pessoas que estão no fronte de enfrentamento dos problemas ambientais correm muito risco da sua própria vida, né? E estão sujeitas a muitos desafios, assim, né? Então, é um país que ainda não tem uma cultura ambiental, né? Não tem uma cultura de entender a relevância do meio ambiente para a nossa própria sociedade, né? Para o nosso processo civilizatório. Então, é, a ideia é ter sempre essa dialética assim da teoria que é fundamental para o processo de a gente entender que existe um campo de pesquisa na educação ambiental, né? Existem pessoas preocupadas em como ensinar, como inserir o estudante dentro do pensamento ambiental de uma lógica de cuidado com o planeta, mas ao mesmo tempo a gente entender que isso também é um processo político e que por mais que as atitudes individuais sejam fundamentais, porque elas acabam criando o senso de cuidado no que no final das contas são os eleitores, né, das propostas de Estado, são de fato as propostas de Estado e de governo que mudam o cenário ambiental, né? E ao mesmo tempo que existe um movimento ambiental global que é coordenado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, né, através dos órgãos de meio ambiente, que já vem organizando conferências de meio ambiente, já nós vamos para a 15ª edição da Conferência das Partes para o Meio Ambiente, é, eu coloco a importância e a necessidade dos movimentos de base relacionados a questões ambientais. E existem movimentos que não têm a pauta principal deles no meio ambiente, mas que de qualquer forma atuam de forma consciente, ética e com respeito ao meio ambiente, né? Hein, professor? Sim. Deixa eu fazer um comentário. O pessoal está meio tímido, né? O pessoal que fala mais bonito, o pessoal que tem mais leitura, né? Mas eu queria comentar uma coisa com você. No documentário, o pessoal que está de frente, né, como você falou, e que fica com um processo assim de fazer acontecer, eles estão muito sozinhos, né, professor? Né? Assim, muito perigoso. Durante o documentário, eu vi o quanto é uma guerra, né? E aí você vê pequenos diante de um trabalho tão grande, tão importante, e de frente a consciências, né? Porque eu não sei até onde os algozes, né? Têm consciência daquilo que eles fizeram, daquilo que eles estão fazendo, da guerra. Talvez eles não consigam ver um contexto maior do que é aquele momento. Eu vejo os atores dessa luta ambiental, que nesse momento é ainda maior, muito sozinhos e diante a uma guerra, entre aspas, sem ter armas, não sei assim como dizer, né? Eu achei assim, uma mulher muito valente, mas diante de fazer algo grandioso, estando sozinha, né? Era isso aí, um pouquinho. Minha informação sobre isso é muito rasa, sabe, professor? Eu vou aprender muito aqui com os colegas e com vocês. Um abraço. Alguém levantou a mão? Pode ficar à vontade.
Alguém se inscreveu levantando a mão e eu não anotei o nome aqui, mas bom, o Paulo César faz um comentário no chat de que saiu uma notícia de que essa semana está se comemorando, né, ou se relembrando os 16 anos, né, da morte da irmã Dorothy. Na verdade, assim, são centenas de pessoas mortas no Brasil com relação às questões ambientais, né? Centenas. O Brasil é o país no mundo que mais mata pessoas ligadas ao meio ambiente. Isso, eu entendo que a colega coloca, porque isso se relaciona com uma cultura geral de desamparo do movimento ambientalista, né? Das pessoas que estão engajadas com a luta pelo meio ambiente, porque essa luta, na verdade, não é uma luta puramente ambiental, né? Ela é uma luta por justiça. No caso da irmã Dorothy, ela envolvia para muito além do meio ambiente. O projeto que ela estava tentando implementar naquela região da Amazônia é um projeto que tinha um plano de fundo ambiental, mas ele é um projeto de justiça, de distribuição da terra, de garantia das condições de vida, e essas coisas não estão desvinculadas, né? A injustiça social e a injustiça ambiental estão muito relacionadas, né? São bandeiras que seguem juntas, assim, né? Tanto que a sustentabilidade se ancora na lógica da justiça social e da justiça ambiental, né? E da economia viável, né? Rúbia, foi você que levantou a mão? Professor, aqui é o Antônio. Pode me Pode Bom ouvir? dia, professor. Bom dia, caros colegas. Foi eu mesmo, professor. O meu telefone é novo e eu estava aqui tentando mexer aqui para me ver como que eu ia estar participando da aula, mas até o momento agora está tranquilo, viu? Era só para dar um bom dia mesmo. Ok, então beleza. Antônio, pode falar então. Obrigado. Professor, eu vejo a questão da educação ambiental nessa questão de ser tratada como uma área transversal, vamos dizer assim, meio que não obrigatória, mas obrigatória em todos os conteúdos, que deveria na prática acontecer e não acontece. Minha opinião, eu acho que deveria ser uma política de Estado ser tratada como uma disciplina obrigatória na educação básica. Porque falar de meio ambiente tem que mudar a cultura da população. Mudar a cultura da população com as pessoas que já vêm há vários anos fazendo práticas ambientais equivocadas. E aí a gente fica tratando esse tema sempre de uma forma superficial dentro da escola, porque na prática é isso que acontece. E nem todos os conteúdos acham que deveria trabalhar isso dentro de sala de aula. Então eu acho que deveria, inclusive nós tivemos uma experiência aqui no município, eu tenho um cargo no estado e um no município. O município Porteirinha, ele colocou na sua grade curricular a educação ambiental como área obrigatória. Então, os meninos tinham 2 semanas um profissional específico do 6º ao 9º ano que ministrava a educação ambiental. E quando eram os projetos, envolvia toda a escola. Mas só que hoje nós temos um governo federal com o ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente. Não há um posicionamento, não há um alinhamento. Então, para mudar uma cultura de uma nação com relação a uma educação ambiental, deveria ser uma política de Estado. E eu vejo que essa política de Estado, ela passa pela obrigatoriedade de trabalhar como uma disciplina obrigatória. Eu posso até estar equivocado no meu ponto de vista, mas quando leva para o campo do tema transversal, tem áreas que simplesmente fecham os olhos. Acha que não é importante ou não é obrigação daquela área trabalhar esse tema. Talvez, se fosse uma política como disciplina obrigatória, numa grade curricular, poderíamos ter ótimos resultados na conscientização ambiental das pessoas. Sim. Alguém mais quer comentar? Bom dia, professor. Eu sou a professora Daniele, aqui apenas aluna. Eu já trabalhei com educação ambiental durante 4 anos com
uma turma de ensino profissionalizante na rede FATEC do estado do Rio de Janeiro. E uma das coisas que mais me incomodava com a disciplina, que ela é transversal, sim, ela pode ser ministrada por diversos profissionais, mas muitas vezes ela é esquecida no sentido teórico. Muitas vezes os profissionais eles estão focados em ministrar práticas de educação ambiental dentro de sala, com algumas turmas, mas a questão teórica da educação ambiental, que seria voltar ao porquê, da onde surgiu a educação ambiental, de onde surgiu o desenvolvimento sustentável, porque hoje nós precisamos falar de desenvolvimento sustentável, isso não é falado. E até hoje, você vê na boca de diversas pessoas o termo sustentabilidade, sem que esse termo esteja realmente entendido pela maioria da sociedade, seja ela de uma classe social mais alta ou de uma classe social mais baixa. E eu digo isso porque o consumismo, porque recursos naturais não renováveis ainda estão sendo consumidos de forma exacerbada. Então, a educação ambiental, ela ainda é um tema transversal, mas eu acredito que o profissional ou a pessoa que vai ministrar essa matéria, que deveria ser um tema ou uma matéria que deveria perpassar escolas de diversos níveis, do nível fundamental até o nível superior, deveria sim, todos os profissionais que trabalham com essa área, eles deveriam sim também focar na questão teórica. Tanto que hoje nós temos um político que está encabeçando o Ministério do Meio Ambiente e ele está destruindo todas as políticas nacionais envolvendo a proteção ambiental possível. Sabe, eu não sei mais o que ele pode destruir em termos de órgãos ambientais, em termos de políticas de proteção ambiental. Tudo que ele pode fazer, ele está destruindo. E eu não sei que tipo de capacitação ele teve para ele estar no cargo em que ele está. Então, assim, eu acho que essa nossa disciplina que a gente está tendo agora, ela é de extrema importância. É isso. Obrigado, Daniele. Mais alguém quer fazer algum comentário nesse bloco? Eu tenho uma série de anotações aqui. Bom dia, pessoal. Pode falar, Ana Luísa. Então, esse tema, né, de sustentabilidade, de preservação ambiental, ele, assim, tem sido cada vez mais visto nas mídias, nos comentários, nas notícias, mas concordo que na minha época mesmo de ensino médio, pouco se via sobre essa face, né, do ensino. Mas aí, eu hoje sou professora de geografia, eu tento, nas minhas aulas, sempre relacionar os temas com a preservação daqueles recursos ou com uma maneira mais de causar menos impacto, dependendo do tema, da abordagem, né, de desenvolvimento, porque, assim, acaba que a gente precisa seguir a linha do desenvolvimento, mas que não afete tão negativamente o meio ambiente. Então, assim, acho que os professores têm que tentar fazer essa interdisciplinaridade nas suas disciplinas
para poder, aos poucos, ir inserindo o tema na educação básica, mesmo que esse tema, né, não esteja explícito eu esqueci a palavra, tipo cronograma de ensino que a escola passa para a gente. Mas eu acho que é possível fazer esse link entre os temas abordados com a conscientização e com a preservação ambiental. A respeito da irmã Dorothy, eu não me recordo de ter visto histórias dela antes. Eu já conhecia a história do Chico Mendes, né, que tem até o Instituto Chico Mendes, em homenagem, mas a irmã Dorothy, se eu vi, eu não me recordo sobre esse tema, mas eu concordo que, assim, tanto que lá no Pará, né, Paraná, no Pará, tem muita perseguição por pessoas profissionais que trabalham nesse ramo, porque e também na região amazônica, que assim, é complicado trabalhar lá por causa do grande desrespeito das leis ambientais, enfim, é isso. Albert? Bom dia, professor. Eu gostaria de comentar também que foi bem lembrado aí do caso de Chico Mendes. Tem a irmã Dorothy, tem Chico Mendes, tem o massacre de Eldorado dos Carajás. Então, são vários conflitos que vêm se arrastando ao longo do tempo no campo. E eu também gostaria de ressaltar que, na época da irmã Dorothy, foi logo ali no início não é da construção da legislação ambiental, mas foi quando ela entrou mais em vigência no Brasil. E já tinha todo aquele conflito, e agora vamos imaginar hoje, com a destruição, com o desmonte dos institutos, do INCRA, do ICMBio, como que deve estar essas regiões, o conflito? Sim. Albert? Bom dia, professor, bom dia a todos e todas. Acho que, eu não lembro se foi a Daniele ou alguém anteriormente colocou sobre a questão da necessidade de se aprofundar sobre o debate teórico da educação ambiental, e eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem na disciplina de educação ambiental, sobretudo porque é um debate teórico atrelado a uma postura, a um debate político, né, uma prática política, porque eu acho que o Carlos Walter traz isso, alguns autores já trazem que a questão ambiental, ela nunca se foi discutida enquanto se mais desmatou, enquanto se mais consumiu o meio ambiente, né? E a gente tem já nos nossos currículos, né, uma ideia de práticas de conservação, de práticas de preservação, mas ainda atrelado ao debate ambiental de uma forma muito praticista, né, do campo do não jogue lixo no chão, no campo do indivíduo. E aí, nesse processo, a gente esquece, né, de avançar nesse debate, né, para além do preservacionismo ou conservacionismo, mas para a prática para um debate acerca do nosso modelo de produção social, né, que eu acho que os textos já vêm trazendo, né, que é a questão da relação homem-natureza, né, que a gente tem essa cisão, né, então esse destoamento da falha metabólica, e acaba que a gente encara a natureza somente enquanto fonte de recurso, e o nosso modelo de produção, né, é um modelo eurocêntrico, capitalista, ele se baseia num consumo e nessa separação onde o homem, né, e aí o fator antrópico vem para justificar isso, né, o homem é totalmente destoado da natureza, ele vê ela enquanto forma somente de recurso. E aí, assim, já me encerrando, mas pensar que dentro desse debate, né, então é isso, né, a gente precisa se assentar sobre um debate de qual modelo de sociedade, modelo de produção social a gente quer, né, o modelo de produção de espaço, como que a gente produz essa natureza. E aí é isso, né, e é isso que vai balizar o nosso currículo para a gente reformular o que a gente vai debater em sala de aula, né, e atrelado a uma ecologia política, né, aí o Axel Hard, eu acho que traz isso muito bem, né, de como que, com quais povos, quais outras práticas, né, comunidades tradicionais, né, outros saberes de matriz afro, né, ou no Brasil a gente pode falar que a gente tem uma gama de população, né, que está na nossa estrutura fundiária, né, raizeiro, quebradeiros de coco, caiçaras, vazanteiros, enfim, mais de 20
comunidades ou povos originários, né? A gente tem que tomar cuidado um pouco com o termo, porque às vezes é um pouco auspicioso, mas que nos ensinam, né? E tem outra prática para além dessa prática eurocêntrica, né? E, né, essa ecologia política, ela vai de encontro ao que tem, ela vai de encontro, na real, ela converge a uma estrutura dominante que né, que é do capital e que vem cada vez mais expandindo as suas fronteiras e que aí vai refletir lá no que aconteceu com a irmã Dorothy e o que vai acontecer, né, com o que a gente vê onde não é televisionado, né, tanto aqui em Minas, né, se a gente for pegar em algumas áreas onde o INCRA não regulariza povos, comunidades tradicionais, tanto nos rincões da Amazônia, enfim, onde a gente vê quando o capitalismo tentando avançar a sua fronteira e esses povos resistindo, né? E aí, só para terminar agora de fato, já puxar o gancho, né, para a geografia, né, eu acho que, né, a gente debate muitos conceitos na geografia. Eu acho que o debate do conceito da ideia, né, de produção de espaço, ela ajuda muito, mas é pensar na dimensão do território também. Eu acho que da educação ambiental, pensar no território, né, enquanto essa prática de resistência, né, desses povos, né, que veem o território não somente enquanto lugar de uso, mas lugar de produção da vida, é importantíssimo, né, porque a territorialidade deles, a forma com que eles estão produzindo aquele lugar ali, ela diz muito para a gente de como a gente pode estabelecer uma uma outra educação ambiental. Não só essa, que é importante, mas é limitada, não questiona a estrutura Obrigado, do modo de produção. Albert. Teve uma fala aqui que me avisaram aqui, o Rodrigo Ferreira, e em seguida a Aline Lopes, e aí a gente vai fazer esse bloco, eu vou fazer alguns comentários, para não ficar muito distante das falas de cada um, né? Aí a gente inicia um novo bloco com as novas participações, pode ser? Então, pode falar. Bom dia a todo mundo aí da turma, bom dia, professor. Então, a minha fala ela vai um pouco com a do Albert também, que a gente ainda está, quando pensa em educação ambiental, a gente está ainda muito afastando o homem da natureza, né? Que é a questão da coisificação da natureza. E a gente está nesse pensamento muito cartesiano, lado positivista. E aí talvez, assim, o texto, né, chama atenção para essa questão da ciência como algo mais integrado, né, a natureza e o homem. Então, assim, minha fala fica mais nesse sentido mesmo, da concepção, dessa separação está muito grande. A gente vê a natureza como algo a ser sempre codificada, né, usada, e isso já vem de muito tempo mesmo. O homem instrumentaliza tudo e acaba usando como forma de não integrado, entende? Como se fosse nunca acabar e é isso mesmo. Então, a gente tem esse problema aí, que está no ramo da epistemologia, no caso aí é a forma de fazer ciência. Então, minha crítica não, para mim o texto, eles chamaram muita atenção para isso, assim, no final das contas, né? De como a gente lida com o conhecimento e com a natureza ao mesmo tempo, sem transformar ela num objeto mesmo. Obrigado. Ótimo. Aí a última fala do bloco é a da... Aí eu perdi aqui no chat a Rodrigo e depois era a... Aline. Aline, por favor. Oi, bom dia a todos. Na verdade, o Albert falou quase tudo que eu queria falar, essa questão do homem se dissecar da natureza para dominá-la, né? E o que eu mais acho necessário a gente falar é que as raízes do capitalismo, ela é completamente conflitante com as raízes do desenvolvimento, esse desenvolvimento que a gente tenta, que a televisão, principalmente, né, difunde, que é esse de conservar a natureza. Não seria uma conservação intacta, da natureza intocável, né? Eu uma vez visitei, já tem uns 15 anos, a reserva a RDS Mamirauá, né? Eu acho que ali sim é um modelo, não sei se vocês conhecem, é um RDS, né? Uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável,
que fica próximo à cidade de Tefé, no oeste do Amazonas, na Bacia dos Solimões. E lá, sim, eu vi um método, né, um chassi possível de ser seguido. E muito se critica, debatendo, né, com pessoas em relação ao desenvolvimento sustentável, em relação à educação ambiental, a maior crítica que a gente vê é de pessoas dizendo que os países ricos exauriram seus recursos e agora que viu que acabou tudo, né, aquela famosa crítica. Eles vêm mandar a gente, vêm nos impor uma conservação, né, mas, ao mesmo tempo que eu acho que isso até pesa um pouco, a gente vê essa nova noção, né, surgindo de que a natureza preservada, ela reverte lucro também, né, a famosa, quem fala muito disso aquele que firmou o conceito de rios voadores, eu esqueci o nome dele, era um Nobre, né? É o Nobre. Os serviços ambientais, eles hoje, a gente pode ver um lucro nisso. Aí o Albert falou um pouco das quebradeiras de coco, lá na reserva de Mamirauá, eu vi o turismo, né, e as bases locais, a cultura local sendo preservada, muita gente no mundo quer ver isso, quer experienciar aquela vida ali, isso custa dinheiro, dá um lucro. Então, aqui onde eu moro no Vale de Jequitinhonha. Hoje eu optei há 1 ano morar na zona rural, então, porque a minha relação com a natureza, ela tem que ser muito próxima, né? Eu gosto do campo, eu gosto de mexer com a terra, eu gosto dessas bases. Então, aqui, o que eu vejo? Tem cada vez mais pessoas no mundo interessadas nisso, né? Eu tenho aqui no meu lado as artesãs, que são agricultoras familiares, e elas têm uma cultura, elas têm um saber que é valorizado, e isso que a gente tem a chance hoje de mostrar para o mundo, e hoje o mundo integrado, conectado, né, via internet, várias outras redes que poderiam favorecer uma logística de entrega das coisas, eu vejo nisso uma solução, sabe? É só isso. É um prazer, professor, conhecê-lo. Bom, é ótima fala também, Aline. Eu vou comentar alguns tópicos do que vocês colocaram. E, assim, coincidentemente, de uma forma muito feliz, eu tinha pensado em usar a primeira meia hora da aula para a gente debater os fundamentos e a segunda metade para fazer algumas provocações. E as falas de vocês foram muito boas no sentido de problematizar os fundamentos, né? Então, o Antônio, quando falou da educação ambiental como disciplina, esse é um tópico que a gente vai discutir. Tem uma das nossas aulas, uma das nossas semanas está dedicada a pensar a educação ambiental na educação formal, mas por enquanto a gente está trabalhando a educação ambiental como uma lógica de pensamento, de fato, como um tema transdisciplinar, se a gente pensar na educação formal, mas para muito além da educação formal, né? A gente está pensando aqui no que o Mauro Green vai chamar de ética na relação com a natureza. A gente está pensando nos fundamentos da ética, né? E de uma ética que, culturalmente, a gente não desenvolveu ainda. Então, eu concordo com, acho que foi Ana Luísa, que colocou que nós avançamos em relação à década de 80, década de 90, nós avançamos, com certeza. Não é coincidência que nós também avançamos em outras questões que estão correlacionadas com a lógica ambiental. Nós avançamos, por exemplo, em relação aos direitos das mulheres, nós avançamos em relação aos direitos dos movimentos da diversidade, né, da diversidade sexual, diversidade cultural. Nós avançamos em termos, aí eu estou falando em termos de cultura, né, em termos de consciência coletiva, né? Nós avançamos na percepção, nós conseguimos reconhecer hoje a discriminação com mais facilidade do que nós conseguimos fazer na década de 90, né? E nós temos esse amadurecimento, eu vou chamar, esse amadurecimento cultural, e a gente começa a entender sujeitos portadores de direito, e nesses sujeitos portadores de direito a gente pode incluir o meio ambiente.
a ponto, inclusive, de países como a Bolívia ter reconhecido a Pachamama, que é uma entidade para os povos da região andina, né, como em si portadora de direito constitucional. Então, na nossa Constituição, nós dizemos que a natureza ela é um direito das futuras gerações. Nós não reconhecemos a natureza em si como portadora de direito. Nós assumimos que o meio ambiente equilibrado é um direito das pessoas nas futuras gerações, que está mais alinhado com a lógica de sustentabilidade do que com a lógica da própria natureza como portadora de direito. Nós não temos no Brasil nenhum julgamento em um tribunal onde o sujeito de direito seja a natureza, né? Não seja uma pessoa. Então nós vamos sempre, os argumentos, quando eles vão para o STF, por exemplo, quando o Bolsonaro começou a liberar aumentar a taxa de liberação de agroquímicos, né, de agrotóxicos, houve processos no Supremo Tribunal Federal no sentido de entender que um aumento da liberação de agrotóxicos na atualidade conflita com o direito ao meio ambiente equilibrado das futuras gerações, que está garantido na Carta Magna, né, na Constituição brasileira. Então, isso já é um avanço, mas ainda, para mim, ainda representa... está aquém das possibilidades de reconhecimento e amadurecimento cultural em relação aos sujeitos portadores de direito, né? E aí, claro, isso está completamente relacionado com os povos que podem materializar a sua vida e garantir as condições de sobrevivência e subsistência de forma muito mais integrada, né? E a gente só vai começar a valorizar de fato, ou a gente vai fortalecer o movimento de reconhecimento dessas práticas na medida em que a gente amadurece a consciência de que o meio ambiente equilibrado, aquela noção de equilíbrio que não é ingênua, né? Um ambiente saudável, meio ambiente saudável, na verdade tem repercussão geral, né? Ele não é uma política ambiental, ele é uma política de saúde pública, ele é uma política de trabalho, ele tem a ver com desenvolvimento econômico, enfim, é uma reflexão bem mais profunda, né, que é muito difícil de fazer dentro do capitalismo. Concordo com quem colocou aí, o Rodrigo, a Aline, o Albert, que com certeza é muito difícil discutir isso dentro da lógica do capitalismo, porque a lógica do capitalismo é uma lógica que é predatória em si, né? Quando você calcula o número de dias de trabalho na semana no limite da exaustão do trabalho, do trabalhador, quando você calcula o salário no limite da sobrevivência do trabalhador, é impossível você fomentar, por exemplo, o consumo de alimento orgânico, ou o consumo de um ambiente que venha de uma lógica de fair trade, que é aquele comércio justo, ou de uma lógica como chama? Orgânica, né? Então, de não agressão ao meio ambiente. Por quê? Porque as pessoas estão no limite da sua sobrevivência, elas tendem a adquirir aquilo que garante elas vivas. Se a carne estiver mais barata, produzida em condições que reconheçam menos os direitos dos animais, é muito difícil fazer esse julgamento quando as pessoas que estão adquirindo a carne estão com a renda no limite da sobrevivência. Então, garantir um estado de bem-estar social é uma condição necessária para a gente poder assegurar a formação de consciência, porque a essas pessoas que estão na linha da pobreza ou próximos da linha da pobreza, não existe o direito de escolha, de fato, né, sobre as suas alternativas de vida. Então, quando o sistema é desenhado para manter as pessoas próximas à linha da pobreza, para que o trabalho possa ser explorado com mais intensidade, né, e você possa ter uma fila enorme de desempregados esperando pelo emprego de quem está trabalhando e possa vir a ser demitido e possa permanecer trabalhando em condições de exploração, porque sabe que se for demitido rapidamente vai ser substituído. Então, esse sistema desenhado para funcionar nessa lógica, ele é totalmente incompatível com qualquer lógica ambiental, porque nós estamos falando aqui entre garantir o direito à vida no presente e garantir o direito à vida nas futuras gerações, mas as futuras gerações nem estão aqui para reclamar o seu direito, enquanto que as pessoas que estão aqui estão no limite da sobrevivência. Então a gente está falando entre viver no presente e viver no futuro, e aí, é claro que viver no presente prevalece, né? E prevalece com o custo que tem, que é o custo da degradação ambiental. Então, eu entendo que, de fato, com esse processo civilizatório em andamento, é muito difícil a gente fazer uma discussão séria sobre meio ambiente.
Por isso que a gente vai discutir nas próximas 2 semanas, a gente vai trazer o conceito de sustentabilidade, pensado a partir dos movimentos que trabalham com o meio ambiente e pensado a partir da lógica das empresas. E aí, essa é justamente a provocação das próximas 2 semanas, né? Para a gente pensar como que esse processo se dá sob diferentes óticas, né? Quer dizer, existe um grupo que acredita na greenificação, se fosse traduzir isso, mas é a verdificação do sistema. É como se a gente pudesse pegar um sistema, esse que está posto, e reformar ele de dentro para fora, para ele se tornar menos agressivo. Há quem acredite nisso. E há quem defenda que acreditar nisso seriam os últimos suspiros de um sistema que está fadado ao fracasso. Então, se percebeu, dentro da lógica empresarial, que, na verdade, incorporar alguns valores ambientais, torna os seus produtos mais vendáveis, porque existe, de fato, uma formação de consciência com relação à conservação do meio ambiente. Então, as pessoas, muitas empresas incorporaram alguns valores da lógica ambiental para vender mais, e outras, quando têm uma consciência um pouco mais elaborada, incorporaram alguns valores de meio ambiente porque percebem que a sua própria atividade vai se tornar insustentável, né? A manutenção do seu lucro. As empresas de cerveja, por exemplo, elas precisam de água limpa, e elas consomem muita água. Então, na verdade, preservar a água está diretamente relacionado à manutenção do lucro, né? Então, nesse caso, você vai perceber que existe uma aliança de empresas que hoje, inclusive, está pressionando o governo federal, né? O governo federal tem recebido uma pressão grande, e só por isso que a situação não está ainda pior em relação ao desmatamento na Amazônia, porque existe um grupo grande de empresas com capital internacional pressionando para a manutenção de algumas medidas de conservação, que não vêm hoje do Ministério do Meio Ambiente. Mas, historicamente, a gente vê também que esse acirramento do debate, ele traz ganhos, mas há um custo que é absurdo e que muitas vezes é o custo das vidas das pessoas. Então, em momentos de acirramento, nós tivemos conquistas, sim, no movimento ambiental, né? Mas essas conquistas vêm de um custo muito alto, né? E agora eu fico pensando que esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de parada global, né? Nós tivemos 1 ano praticamente parado no mundo todo para a gente repensar nosso processo civilizatório. E, aparentemente, tudo o que a gente está fazendo agora é tentar voltar àquilo que era. Então, existe uma pressão enorme que não foi para o sentido da reflexão, né? Assim, as vozes da reflexão têm tido pouco. Por quê? Porque existe um interesse muito grande na manutenção da laboratória tal, né? Então, quando a gente fala dessas vidas, que como a da irmã Dorothy, eu optei por não colocar exemplos do Vale de Jequitinhonha, porque a maior parte de vocês, imagino, está familiarizado com algumas das lutas que acontecem aí, né? Mas a gente tem diversas iniciativas no Vale de Jequitinhonha que são alinhadas aos valores ambientais, diversas mesmo, cooperativas de agricultura familiar, agroindústrias, tem várias iniciativas que poderiam ser usadas como exemplos de desenvolvimento sustentável e cujas lideranças são perseguidas e têm dificuldade de diálogo em função de atuar dentro de um movimento que se propõe ético, porque o que eu percebo aí é que na medida em que você incorpora um posicionamento ético na realidade, a ética não exige de você só um posicionamento diferente em relação ao meio ambiente. Uma relação ética com o mundo vai envolver de você o respeito nas mais diversas formas, né? E o respeito ao meio ambiente é uma das formas, né? Que como não é possível se admitir um filho falar mal de sua própria mãe, deveria ser tão inadmissível que um ser humano não prejudicasse a natureza, né? Assim, a lógica teria que ser a mesma, porque é dela que provém as condições de sobrevivência. É dela que vem a água, é dela que vem o alimento, né? Então,
É uma lógica de mãe, não é à toa que na nossa cultura ocidental a gente chama de mãe natureza, né? Mas eu acho que isso tudo está dentro de um universo mais emocional, que alguém chamou atenção e eu acho importante, porque a educação ambiental, grande parte, trabalhou historicamente com a questão emocional, a lógica da sensibilização, né, de tornar as pessoas mais sensíveis. Então usa a ideia do cuidado com os animais, o cuidado com a horta, a preocupação, aquelas cenas chocantes de lixo, de pobreza, para tentar sensibilizar as pessoas sobre a questão ambiental. E aí várias pessoas chamaram a atenção sobre os marcos teóricos, a necessidade da gente pensar isso de forma racional, né? Não racional no racionalismo cartesiano, mas racional no sentido de que existe uma lógica de causa e ação, de ação e consequência, de causa e consequência na questão ambiental. Então, cuidar da natureza ou adotar posturas éticas em relação à natureza não tem só uma conotação emocional no sentido de que é preciso cuidar, mas tem uma relação direta com a garantia das condições de vida. Então, a Luísa, acho que falou do Nobre, não sei quem citou o Nobre, né? A lógica que está por detrás disso é que os processos ecológicos, eles operam com feedbacks. Quer dizer, uma ação de A sobre B gera uma ação de B sobre C, e C pode ter um efeito sobre A. Então, esses ciclos, eles se retroalimentam e eles vão entrando em espirais progressivas que destroem as condições de vida. E existem vários ambientes que já não retornam mais para a sua condição anterior, né? E aí, nessas condições, a gente perde água, a gente perde solo, né? A gente perde... Quantos milhares de quilômetros quadrados hoje estão contaminados com glifosato? Por mais que eles ainda sirvam para a produção de alimento, esse alimento está contaminado. Mais de 80% das mães em Lucas do Rio Verde, que é uma das capitais da soja no Mato Grosso, tem resíduo de agrotóxico no leite materno. Quer dizer, essas crianças estão sendo alimentadas na sua primeira infância com o pior alimento possível, elas estão sendo intoxicadas logo que elas nascem. Isso tem consequências sobre o desenvolvimento do cérebro, isso tem consequências sobre o desenvolvimento do fígado, do pâncreas, enfim, não é possível. E aí o que está por detrás disso é a expansão do cultivo da soja, mas não só a expansão do cultivo da soja, a expansão do cultivo da soja no limite da extração de lucro desse cultivo de soja. Porque a quantidade de agrotóxico utilizada é a quantidade que maximiza o lucro, né? Então, quem para pensar as consequências disso para futuras gerações, para as mães? Porque essas mães não são as mães do agronegócio. As mães do agronegócio moram na cidade. As mães que estão intoxicadas, lavando a roupa dos seus companheiros que passam veneno, ou que estão respirando o ar que está contaminado, ou que estão tomando a água cujas nascentes estão em solos contaminados, são as mães dos trabalhadores, né? Que têm vidas que valem muito menos. Então, eu acho muito importante que a gente nunca descole, e por isso que eu assumo uma perspectiva crítica, né? Nunca descole a lógica de proteção do meio ambiente da lógica de justiça social. Porque se a gente entender que todos são sujeitos de direito nessa história, então não faria sentido os pobres estarem mais sujeitos às precariedades ou às externalidades do desenvolvimento. Mas isso é um processo histórico, né? Deixa eu só ver se eu anotei mais alguma coisa com relação a... Bom, e aí, claro, tudo isso perpassa por essa lógica de separação da natureza, porque para dominar é preciso separar, né? É preciso conhecer, é preciso dividir, né? E existe um movimento muito forte e consciente, eu diria, de separação das lutas que estão à esquerda, né? Então, existe uma fragmentação e ela não é não intencional, porque se vocês perceberem, o avanço da consciência, ele tem repercussão coletiva, mas as lutas, elas são historicamente fragmentadas. Então, a luta por direitos de grupos específicos, elas acontecem de forma razoavelmente independente, né? Isso vai formando uma consciência coletiva, que na verdade ela tem repercussão geral. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que defenda a proteção da natureza que também não se preocupe com uma alimentação saudável,
que também não se preocupe com a exploração do trabalhador na cadeia produtiva do alimento. Então, que daí está diretamente relacionado ao lugar que a mulher tem na atividade produtiva, que também está diretamente relacionado ao machismo, que também está diretamente relacionado com o preconceito de gênero, que também está diretamente relacionado com o preconceito étnico. Enfim, a formação de consciência tem repercussão geral, mas os movimentos de luta por direitos, eles atuam de forma isolada. E eles têm diferenças, com certeza, têm diferenças de tática, de objetivo, eles têm diferença de como eles atuam e de quais são os objetivos que eles buscam, mas em essência, eu acho que a grande percepção dessa história seria reconhecer que os ganhos em termos do amadurecimento coletivo têm repercussão geral, né? Eles são avanços no processo civilizatório, né? Eles nos tornam o que o Paulo Freire vai chamar de mais humanos, né? Eles são humanizadores, né? Alguém falou aqui do Clube de Roma. Com certeza. A gente vai falar do Clube de Roma quando a gente discutir sustentabilidade, porque o Clube de Roma está na raiz da discussão do termo sustentabilidade a partir da ótica do desenvolvimento, né? Então, a gente vai aprofundar essa discussão sobre diferentes visões da natureza e construções da perspectiva de sustentabilidade a partir da ótica das empresas que operam dentro da lógica do capital e a partir da lógica dos coletivos que militam pelo meio ambiente de forma crítica e não necessariamente ligada. Porque, assim, existe... A grande perspectiva que eu vejo nisso daí é um grupo que milita a partir da perspectiva de reformar o sistema e um grupo que milita a partir da perspectiva de construção de uma nova sociedade. Que a construção de uma nova sociedade flerta com a utopia, em alguns momentos. Mas, se nós pensarmos se nós tivermos memória, né, e tudo o que querem apagar nas sociedades absolutistas e obscurantistas que a gente vive atualmente é a memória, se nós tivermos memória, a gente vai ver que o mundo já foi muito diferente do que ele é hoje. Os processos de organização social já foram muito diferentes. Quer dizer, nós inventamos a sociedade onde nós vivemos. E será que não é possível nós inventarmos outros modelos de sociedade? Será que nós vamos ser condenados? E aí, por último, eu queria encerrar então dizendo que a educação, dependendo da forma com que a gente conduz ela é um processo de conformação à realidade. Nós preparamos o nosso aluno para se inserir na realidade, se inserir na realidade. O que significa isso, né? Com que valores ele se insere, o que a gente está chamando de realidade, né? E que realidade é essa? É como se a realidade tivesse dada. E aí eu preciso me preparar para inserir numa realidade que já está dada. Antes de pensar que eu construo o que vai se tornar a realidade que ainda não é, né? Eu construo aquilo que vai vir a ser a realidade, né? Flavinho está compartilhando a tela. Bom, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco de conversas, né? Oh, meu Deus, a gente tem 4 minutos para pensar por que a educação ambiental não inspira. Por que a gente, nas nossas experiências, nas suas experiências, né? E agora vamos considerar que não fôssemos professores, né? Não fôssemos os responsáveis por isso tudo. Vamos pensar na nossa experiência de formação. Quando é que a lógica da educação ambiental nos inspirou? Quer dizer, nós nos tornamos professores, nós fizemos escolhas profissionais, muitos de nós fizeram isso inspirados pelas experiências de ensino que tiveram, né? Ou por pessoas na família, ou por exemplos que identificou na sociedade, né? Nós nos tornamos professores, alguns por falta de opção, mas a grande maioria por inspiração, né? A questão eu quero acreditar nisso, né? A questão por que a educação ambiental não inspira? Se nós pensarmos bem nas nossas mãos, preparar
o futuro. Nós trabalhamos com o futuro, né? Nós trabalhamos preparando para o futuro. Quer dizer, nós trabalhamos com os direitos das futuras gerações, com a preparação dos agentes das futuras gerações. Se nós trabalharmos com os pobres, nós trabalhamos com a matéria das futuras gerações, porque eles são a maioria. Se nós trabalharmos com os filhos da classe média, nós, dentro do sistema capitalista, a maior parte deles é que vai conduzir as empresas que estão aí explorando. Isso é muito triste, mas é super real, porque a mobilidade social na sociedade que a gente vive é muito baixa. Então, os filhos dos mais ricos tendem a se tornar os mais ricos na próxima geração. Por que é que nós não inspiramos? Por que a nossa prática de educação ambiental não é inspiradora? Essa é uma pergunta para a gente pensar a partir dos fundamentos, né? A partir do reconhecimento desse processo todo. Ou será que, de fato, nós nos reconhecemos como reformistas? Nós acreditamos que nós estamos reformando o sistema. Se vocês acham que vão reformar o sistema, ou se nós achamos que vamos reformar o sistema, o que nos faz acreditar nisso? Que nós trabalhamos como agente de reforma do sistema. Bem, eu esperava abrir agora um bloco para mais meia hora de conversa. Mas... Você não abriu, não? Mas a gente não tem mais meia hora, a gente tem 2 minutos. Rodrigo, se você quiser conseguir fazer a fala em 1 minuto, eu posso te passar a palavra. Minha fala não é nada complexo, né? Mas assim, gente, a Kelly e eu estamos na fila para falar. Desculpa, Diego. Vocês viram, a gente está com a mão levantada. Eu não consegui ver, porque enquanto eu falava, eu não consegui prestar atenção. Mas, Diego, eu vou passar então 1 minuto para cada. Tá. Você quer falar primeiro, Kelly? Eu posso ir? Na verdade, é só uma dúvida rápida, professor. O senhor acha que ainda hoje nós temos uma dualidade entre economia verde e o ecomalthusianismo, uma vez que a gente tem a introdução dos supertransgênicos como o milho MON nos países pobres? Só isso, minha dúvida, sua opinião. Vou falar aqui, professor, depois acho que se eu comento, né? Na verdade, um comentário breve sobre essa questão de que o ensino de educação ambiental sempre está atrelado a uma emoção, a uma dimensão emocional e uma dimensão de sensibilização. Acho que a gente precisa também fazer uma certa separação, né, de saber distinguir o que é a sensibilização como um processo, como um meio de provocar, de atingir as pessoas, e o que é entender a emoção como algo que constitui aquilo que a gente entende sobre a natureza, porque eu concordo que é necessário a gente pautar uma educação ambiental crítica e pautada também na racionalidade, né? Num pensamento racional e crítico. Mas eu queria chamar a atenção que esse conceito de natureza que a gente tem, que está dado, que está difundido, de uma natureza fria, morta, objeta, né? Recurso natural, ele é pautado também numa divisão entre razão e emoção. Ele é pautado também numa perspectiva em que a razão domina tudo, e inclusive a razão vai ser capaz de desvendar os mistérios da natureza para explorar tudo que ela tem, para explorar tudo que ela é. Tanto é que a cisão entre sociedade e natureza caminha muito junto com a cisão entre razão e emoção, razão e corpo, né, em que o corpo é visto como o mundo, o objeto controlado pelas emoções, o objeto controlado pelos desejos e o objeto que é parte da natureza. Né? Na tradição aí do pensamento moderno, do pensamento científico da modernidade, o corpo é um trapo que pertence ao mundo natural. Né? Então, acho que é importante pensar isso porque outras perspectivas sobre a natureza que a gente tem e que promovem uma outra forma de pensar as relações entre sociedade e mundo natural são pautados numa emoção. O Krenak, ele tem uma entrevista que está disponível no YouTube em que ele fala sobre as classificações do SNUC, né, das unidades de conservação, e ele fala que o povo lá do Chico Mendes, que foi para a Amazônia, foi para tentar produzir uma outra unidade de conservação. E ele fala que a floresta amansou o Chico Mendes e o povo dele, e que a partir disso se produziu essa unidade de conservação
que entende a parceria entre sociedade e natureza. E a fala do Krenak é muito interessante porque ele coloca o Chico Mendes sendo amansado pela floresta, né? E ele se coloca como produtor de floresta. E aí eu acho que é importante pensar isso porque a gente tem várias perspectivas de natureza aí, né? E essa perspectiva que nós temos, que é problemática, que é apropriada pelo capitalismo para vender essa ideia de natureza recurso, natureza objeto, natureza que pode ser explorada, é uma concepção de natureza absolutamente racionalista. Ela não tem nada de emocional. E aí que entra um pouco da minha crítica, porque sim, nós precisamos ter uma perspectiva pautada na razão, mas nós precisamos entender que a emoção é um componente importante, porque a perspectiva indígena sobre a natureza, ela também traz a emoção. A perspectiva das religiões de terreiro sobre a natureza, ela traz a emoção. E é a emoção que vai garantir uma ética de lidar com a natureza de uma outra forma. Não só uma emoção vazia, mas a emoção e a razão combinadas aí nessa unidade. Porque, mais uma vez, a separação entre sociedade e natureza anda de mão dada com a separação entre pensamento e corpo, razão e emoção. E aí eu acho que a gente precisa se atentar a isso, porque, né, existe senão a gente pode cair de novo num racionalismo que descarta essas outras perspectivas de natureza, claro, que são muito mais antigas do que a gente está, sei lá, tentando inventar. Mas, enfim, muito bom, obrigado. Obrigado, Diego. Pessoal, vou incentivar vocês a falarem mais cedo na próxima discussão, para a gente poder tematizar, porque toda essa fala do Diego é super importante para a gente problematizar. Mas agora a gente não vai mais ter tempo nessa aula. Tem a Daniela e a Flavinho ainda inscritos e eu vou precisar passar para outra professora, porque nós já estouramos o tempo, né? Então, na próxima aula, nós vamos nos policiar para iniciar as nossas problematizações mais cedo. Então, Daniele. Oi, gente. Então, eu fiquei tão entusiasmada que no final eu acabei até perdendo as palavras do que eu ia falar. Mas o que eu pensei? Porque a educação ambiental não inspira, nós trabalhamos com as futuras gerações. Eu acho que, pensando numa perspectiva escolar, eu acho que a questão do consumo é a que pega mais, porque eu não sei, quando o professor André lançou essa questão, eu acabei voltando para a perspectiva do ensino fundamental, que é com que eu trabalho atualmente. E eu pensei na minha sala de aula, pensei nas minhas turmas. E eu já tentei trabalhar com educação ambiental dentro da sala de aula com os meus alunos do 6º ano, por exemplo, com crianças de 11 anos. E foi muito difícil, porque ainda mais com crianças de comunidade, crianças que estão marginalizadas assim, pela violência, por falta de atenção dos pais, por falta de acesso a serviços básicos, por exemplo, falta de coleta de lixo, falta de uma boa iluminação das ruas, poluição sonora. Eu acredito que eles sejam vítimas, sim, de poluição sonora dentro da comunidade que eles vivem. Então, eu chegar neles e começar a tratar de educação ambiental foi extremamente difícil. Então, por que a educação ambiental não inspira? Eu acredito que para algumas comunidades, para algumas pessoas, principalmente para as pessoas mais carentes e para as pessoas mais jovens, talvez a educação ambiental nem exista. A gente ainda tem que... Eu não sei, foi o que foi tratado aqui pelo professor André. Existe a questão da inteligência emocional, que é chegar sensibilizando, falando da questão do lixo e tudo, mas assim, é difícil, quando a pessoa ela tem
diversos problemas afetando a vida dela, são tantas carências, é difícil, ainda mais sendo uma criança, é muito difícil inspirar com a educação ambiental. Aí eu até coloco para os meus colegas, assim, eu não sei aqui, eu sei que eu tenho vários colegas que são professores de geografia também, mas eu não sei se eu tenho colegas professores de geografia de ensino fundamental como eu, e eu deixo aqui a minha colocação. Talvez seja a minha dúvida, seja a sua dúvida. E se você fosse levar a educação ambiental para as crianças, será que vocês teriam dificuldade? Eu tive, eu já tentei. Daniele, não... a gente vai ter um bloco para discutir educação ambiental na escola. Acho que a sua dúvida vai poder ser a dúvida de abertura, inclusive, do bloco, beleza? Só porque eu estou um pouco preocupado que a gente está avançando muito no horário, vou passar a palavra para o Cláudio e eu vou anotar as falas que estão inscritas para garantir a fala de vocês nos próximos encontros síncronos, beleza? Tudo bem, professor. Valeu, obrigado. Desculpa te interromper.